Chegou o momento tão esperado da gente falar sobre maternidade, posicionamento, liderança e RH. E não poderia ser diferente do que essa tríade aqui, numa liderança que conecta. Bom, nosso assunto aqui tem muito para render hoje. Eu falo aqui com a Marcela e com a Maine, que são pessoas muito especiais e que trouxeram muita carga, da qual eu já compartilhei. Não poderia ser diferente de estar, né, sentadas nessa mesa aqui, e sempre foi, né, uma conexão ligada diretamente a trabalho, à maternidade e ao feminino. E a gente já veio conversando, né, nesse decorrer, e vamos falar um pouquinho, né, gente, como que é difícil hoje para a mulher, dentro das empresas, a nossa palavra, o nosso trabalho de liderança, os RHs e o nosso posicionamento. Eu quero que vocês partilhem aqui comigo hoje, nesse momento. Vamos lá, primeiramente eu agradeço estar aqui. É uma honra para mim partilhar essa mesa com pessoas tão especiais que fazem parte da minha trajetória pessoal e profissional, e com um tema que eu acredito que é tão potente, um tema tão necessário de se falar, porque a gente vivencia isso, mas muitas vezes a gente vivencia de uma forma solitária, sem falar de dores invisíveis que a gente carrega para conciliar todos esses papéis, né. E eu falo que primeiro de tudo precisa partir de uma decisão do que nós queremos ter como função na nossa vida, né, porque o trabalho também é uma escolha que a gente precisa se dedicar, e eu falo que uma escolha que precisa ser muito pensada, o quanto isso realmente faz parte de mim, vale a pena nesse momento da minha vida, Uhum. porque hoje eu vim de uma mãe muito trabalhadora, então eu acho que dificilmente seria diferente na minha vida, mas hoje eu tenho uma admiração enorme por aquelas mulheres que escolhem, mesmo que seja temporariamente ou de forma definitiva, também não trabalhar fora, né, e se dedicar para esse dentro, e nós precisamos valorizar inclusive isso, né. Sim. Então eu acredito que aqui é o momento para a gente falar para essas que escolhem trabalhar fora, conciliando esses papéis, e eu vou trazer até uma referência que eu aprendi ao longo do meu trabalho, que é o desequilíbrio. A gente fala muito em equilíbrio, né, de papéis. Sim, entre E estar os 2 hoje lados. de carregar todos os pratos, como se carregar todos os pratos no mesmo nível fosse a melhor forma. E hoje eu consigo entender que, em fases da nossa vida, nós vamos precisar desequilibrar esses pratos. E o que é esse desequilíbrio? É entender o que nessa fase da minha vida, nesse momento, nessa estação da minha vida eu quero dar conta, eu Uhum. quero investir meu tempo, minha atenção, meu olhar, né, minha energia, e aquilo que eu decidi investir, eu preciso entender que outros pratos, eles não vão ter a mesma energia, o mesmo investimento. A única coisa que não pode acontecer é delargar pratos que são importantes. Então eu falo assim, tem momentos que eu quero só passar de ano em algumas funções, eu quero ser 6, eu quero ser 7. Por quê? Porque nessa fase eu escolhi ser 8, 9 em outras funções, entende? Então, a gente entender, listar a nossa ordem de prioridade. Falo, Uhum. o que foi diferencial na minha vida é entender qual que é a minha ordem de prioridade. Porque a gente coloca um S nessa palavra, prioridades, e a gente faz tudo ser primeiro lugar na nossa vida, não tem jeito. Não fecha essa conta. Então, quando eu estabeleci a minha ordem de prioridade, Deus, família, trabalho, isso fica muito claro nas minhas decisões, isso fica muito claro nos desequilíbrios que eu quero proporcionar, né, em diferentes momentos da minha vida. Então é por aí que eu acredito que a gente precisa conversar. Ai, tem muita coisa, né? Já tivemos uma aula, né, de Ah. introdução, é uma honra, uma alegria infinita estar aqui com vocês, pessoas que o profissional, né, fez com que eu conectasse, e realmente a vida pessoal e as nossas afinidades permaneceram, né, essa relação que foi construída, está sendo construída,
dessa tríade que hoje nos permite estar junto aqui. E isso que a Marcela falou é tão real, porque a gente fala muito nos pratinhos rodando, a gente vê muita imagem, né, que retrata isso, a gente vê muitas pessoas falando sobre esse equilíbrio materno, da sobrecarga, da dificuldade do desafio que é a maternidade para a mulher que está no mercado de trabalho, né, para as mulheres que estão fora de casa e que não escolheram estar ou não tiveram a oportunidade de estar só com os filhos em casa. Eu também tenho uma referência de uma mãe que trabalhou fora a vida toda, então eu entendi e construí isso comigo. Eu acho que a minha escolha sempre será estar fora, né, desequilibrando esses papéis. A gente tem muitos papéis na vida da gente, a maternidade hoje eu falo assim: "Nossa, é minha prioridade, eu preciso estar cada vez melhor para eu poder dar o meu melhor para minha filha". Mas ao mesmo tempo, isso que a Marcela falou é muito real, às vezes eu não vou estar 100% para ela, porque eu vou precisar estar 100% no trabalho, ou eu vou precisar estar 100% com outra demanda que naquele momento é mais importante ou depende mais da minha energia para as coisas acontecerem. Então, é claro que a gente precisa definir com intencionalidade, a Marcela fala muito isso. Tem pratinho que às vezes ele vai cair, a gente vai reconstruir, né, por mais que não tem problema ele tá, reestruturado, como é que fala quando a gente pega as pecinhas e monta o quebra-cabeça de novo, né, eu acho que isso também isso mostra que tiveram marcas importantes, aprendizados, e aí a vida vai seguir. E hoje, mais do que nunca, assim, né, a gente estava conversando aqui mais cedo, as crianças vão crescendo, algumas demandas vão se tornando mais leves, mas outras vão surgindo, e o trabalho, o mercado, o mundo que a gente vive hoje em dia, extremamente acelerado, exige que a gente saiba de muita coisa, se informe de muita coisa, o trabalho, a rotina. E é isso, né, a gente vai dançando conforme a banda toca e a gente vai Vai para o trilhando jogo esse da vida, caminho. né. Vamos jogar o jogo, descer para o play, jogar o jogo do jeito que É. o juiz tá pitando ali naquela hora. E eu acho tão interessante nessa questão de jogar o jogo da vida, que a mulher ela veio para o mercado de trabalho, né, foi lá numa época que ela precisou ajudar ali, então ela veio para o mercado de trabalho. E cada vez mais com o mundo acelerado, nós estamos assumindo muitos pratinhos. E aí, sabe o que eu acho, Marcela? A questão da culpa. Hum. Até que ponto eu tenho culpa se isso performa ou se não performa? Sabe por quê? Essa semana eu coloquei um post lá no meu Instagram e estava mostrando, né, um homem subindo para os seus objetivos, que qual que é o meu propósito que eu quero alcançar, e uma mulher também, comparando ali. E não estamos falando, assim, entre marido e mulher, nós estamos falando no mundo real, do mundo num todo, do mercado de trabalho, do cotidiano num Não é todo. sobre o casal, né, é É, sobre o mercado. isso. Então a mulher ela vai para esse propósito, mas ela tem filhos, né, ela tem a casa, ela tem um outro de pensamentos ali para poder organizar e direcionar. E perante a nossa espiritualidade, a mulher é a sabedoria da casa, Hum. né, e nós trabalhamos e queremos também intencionar isso. E como que fica essa questão da culpa? Nasceu a mãe e veio junto, né, Uhum. colado a culpa, e eu vejo a culpa, ela não é da mãe que trabalha fora, porque a mãe que tá no dentro, ela também sente culpa. Ela sente culpa porque, às vezes, ela com os estímulos ali do dentro, uma hora ela fica nervosa e grita com os filhos. A mãe, ela sente culpa. Eu falo que a gente carrega eu até brinquei esses dias, inclusive numa palestra: "Vocês estão vendo uma mochila aqui, gente?" Aí um falou assim: "Tô". Eu falei: "Não, então eu vou te dar o meu cartãozinho". Por quê? Porque a gente não vê. É uma mochila invisível. Mas essa mochila invisível, o que que ela traz de pesos que não são pesos vistos, que não são pesos mensuráveis, mas o que que ela traz de peso mental, emocional para essa mulher que está ali lidando com esses diferentes papéis. Culpa, preocupações, necessidade de ter que dar conta, medo de decepcionar, medo de falhar, medo de não conseguir educar filhos saudáveis para o mundo. E aí eu fico pensando como não marcar a vida dos nossos filhos?
por tudo aquilo que a gente faz. E aí eu escutei de uma psicóloga amiga, a resposta: "Como não marcar os nossos filhos?". Vocês sabem? Tem uma forma Como, de não Marcela? marcar os nossos filhos através dos pesos, né, da vida que a gente tem. Eu Vocês falo que sabem? é, eu vou querer descobrir Desco aqui É, talvez, né, Nós porque precisamos eu dessa acho que essa resposta. resposta ela para mim ela ela é tá no escuro, fundamental, porque né. eu fico pensando assim, né, essa carga mental e essa mochila que a gente carrega, ela é infinita. A gente às vezes fala assim, eu já falei isso várias vezes, já tentei pensar, elaborar isso muitas vezes, de pensar assim: "Eu não preciso dar conta de tudo, eu não tenho que dar conta de tudo", sabe, mentalmente eu fico pensando: "Mas no fundo eu quero dar conta de tudo?". E aí é uma conta que não fecha, e eu fico Uhum. pensando: "Meu Deus, né, eu quero não dar co eu preciso dar conta de tudo, mas eu preciso me priorizar em alguns momentos, então para isso eu não vou dar conta de tudo". Eu acho que só se a gente não tiver filho pra É gente não isso, pensar. parabéns, Você Maília. A entende? forma da gente Ah, não a fórmula marcar os é nossos essa. filhos Essa é não alternativa é porque tê-los. eu falo que a Luísa vai me levar pra terapia, com certeza. Mas é isso, não ter, porque nós vamos marcar a vida dos nossos filhos. Então, quando a gente parte dessa afirmação, eu acho que já dá Já dá uma uma leveza. leveza. Nós vamos marcar a vida dos nossos filhos. Essa é uma afirmação. Uhum, Agora, o próximo passo que eu penso é o seguinte: de que forma eu estou marcando a vida das minhas filhas? Porque eu vou errar todos os dias. Eu tenho isso na minha cabeça, todos os dias eu vou errar. Mas qual que é o meu objetivo? É que hoje eu vivencie esse erro, vou chorar, vou me culpar, vou decepcionar, mas amanhã eu vou ser diferente. Então eu acho que é muito mais o que eu reconheço hoje, que assim, falhei, ou nem que eu falei, assim, fiz algo que eu não gostaria de ter feito, e qual que é o caminho que eu vou fazer amanhã, qual que é, de forma muito intencional, que eu vou colocar amanhã na minha vida, nos meus objetivos, no meu mental, deixar muito alerta para eu não repetir esse erro. Porque marcar a vida dos nossos filhos nós vamos. Mas eu penso também que, eu não marco só negativamente não estando no dentro 100%, porque eu marco como uma mãe que trabalha, que tem a sua utilidade no mundo, que se sente bem fazendo aquilo que faz. Por isso que hoje é muito importante para mim eu fazer aquilo que faz sentido na minha vida. Sempre vai ser assim no trabalho? Não, não tenhamos essa ilusão. Num primeiro momento, a gente trabalha por quê? Vamos pensar na pirâmide de Maslow ali. as Inicialmente, nós trabalhamos necessidades. pela necessidade de trabalhar, de sobreviver, de pagar as contas, de fazer o que precisa ser feito. Então, eu sempre vou trabalhar naquilo que faz sentido. Não, gente, isso é o processo de construção. A autorrealização está lá no topo. Então, o processo de construção. Pode ser que a gente passe por alguns trabalhos, por algumas situações que não são ideais, que não era o que eu gostaria, mas construindo a possibilidade de fazer aquilo que faz sentido para mim. E hoje eu vejo que a minha casa entende que o que eu faço vai além do trabalho, porque hoje eu falo assim, cada lugar que eu tô, eu digo sim para aquilo que eu sei que é projeto de Deus também na minha vida. Então eu acredito que eu marco positivamente também a vida das minhas filhas, estando no trabalho, fazendo aquilo que eu acredito que seja válido, né, deixando a minha marca onde eu vou, evangelizando onde eu estiver, né, porque isso é algo que eu carrego, então eu acho que a gente marca positivamente. Eu quero só falar que teve uma experiência que eu vivi com uma mãe amiga que não trabalha fora. E um dia ela me falou com muita dor que a filha teve um trabalho na escola e que a filha precisava colocar, assim, o que que cada um da sua família faz, as Hum, marcas. Quem é a sua mãe, o que a sua mãe faz, o que o seu pai faz. E que a filha tinha várias coisas para falar desse O pai legado, né. que trabalha, né. E sobre a mãe, a filha deixou em branco. "O que que a sua mãe faz?" E a filha deixou em branco. E isso trouxe uma questão emocional para essa mãe muito forte. Só que sabe o que que acontece? Essa mãe, ela não valorizava a si mesma no papel que ela estava. Porque eu falo assim, quando alguém me pergunta: "Como que você dá conta?"
de ser mãe das meninas, de trabalhar fora, eu falei assim: "Essa pergunta está direcionada para a pessoa errada". Pergunto: "Como que você dá conta de ficar em casa com todas essas demandas?". Porque quando eu trabalho, eu recebo estímulo de fora, isso é bom, eu converso com outras pessoas. Quem está ali no dentro, grande parte, eu admiro essas que estão no dentro. Só que isso não é reconhecido socialmente, mas precisa ser reconhecido internamente. E aí eu com essa mãe, eu falei assim: "Eu acho que você precisa, junto com o seu marido, terem uma conversa, fazerem um alinhamento e mostrar para a filha de vocês o que essa mãe faz. Porque eu consigo falar". E eu falei com ela, eu falei assim: "Eu consigo falar o que você faz. Você é a mãe que faz os penteados mais lindos na filha", porque a minha filha inclusive já falou: "Mãe, você não acredita nos penteados que a minha amiga vai para a escola. Você é a mãe que eu nunca vi uma lancheira tão impecável, que prepara os melhores lanches, os mais saudáveis, aquele que você vê que foi preparado com tempo, com dedicação. Você é a mãe que quando a família chega em casa, a mesa tá posta, a comida tá quente, esperando os familiares chegarem para se reunir à mesa e terem um momento gostoso à mesa. Então essa é você como mãe". Aí ela se emocionou, ela começou a chorar, ela fez essa reunião em casa, eles tiveram essa reunião familiar, inclusive depois ela me deu esse retorno, falou assim: "Marcela, foi tão bonito, nós choramos, nós nos sensibilizamos, a minha filha ficou tocada, depois ela chegou a me pedir desculpa", eu falei assim: "Não tenho que se desculpar mesmo, mas é mostrar essa valorização essa, vou colocar até entre aspas, que às vezes não é nenhuma escolha, né, a gente vai simplesmente indo no automatismo, né, da logística familiar e vai para esse caminho. Mas se você está nele, a partir de agora, valorize esse lugar e mostre para os seus qual que é a importância também desse É, lugar, né. olha que legal, você trouxe um tanto de insight aí. Eu reconhecer qual que é o meu papel, qual que é o meu legado, porque só assim as pessoas conseguem fazer uma leitura, né. Eu sempre falo que liderança não é o que você fala, um bom líder não é aquele que fala bonito, né, liderança é aquilo que você instiga nas pessoas. Aquilo que você inspira nas pessoas, né. Então essa mãe, e eu gosto sempre de colocar para nós mulheres do materno com a liderança, essa mãe a partir do momento que ela reconhece esse processo, ela reconhece esse papel importantíssimo. Quantas vezes eu já falei dentro das empresas: "Não, agora eu vou encerrar o primeiro turno, porque eu ainda tenho o segundo". E olha que às vezes o segundo, na maioria das vezes, estava sendo muito mais desafiador do que o primeiro, né. E aí uma vez quando eu comecei, a Sara estava com 4 meses. E eu chorosa, eu não queria deixar. "Como que eu vou deixar? Como que eu vou deixar?". E eu lembro que teve uma amiga mãe também que falou comigo assim: "Pri, é o seguinte, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo que você tiver com elas. E outra coisa, você ama o que você faz". De fato eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar com gente, eu amo estar com gente, eu amo estar dentro das empresas. Então, quanto mais você estiver bem com você mesma, fazendo aquilo que faz sentido para você e que você gosta, seja ele no externo ou no interno, se você faz Sim. com amor, isso significa muito para os seus filhos. Muito, isso já é presença para os seus filhos. E dentro da sua fala, também teve uma vez que eu estava na empresa já, né, direcionando ali carreira, e a Sara tinha 3 aninhos. Então eu cheguei à noite, deixei a bolsa e ela sempre gostava de calçar os meus sapatos, aquela fase, né, da menina que pega os sapatos da mãe. E aí ela foi lá no quarto e falou assim: "Você pode me emprestar a bolsa?". Eu falei: "Por quê?". Ela falou assim: "Porque eu vou trabalhar". Eu falei: "Você vai trabalhar, mocinha?". Ela: "Vou, igual a você, mamãe. Quando eu crescer eu vou ser igual a você". Aí eu fiz aquela pergunta com o coração, né. Eu perguntei pra ela: "Então, como é ser a mamãe?". Aí ela virou e falou assim: "Acorda todo dia, passa batom, leva os meninos na escola, beijo meninos, põe a bolsa e a mamãe vai trabalhar". Naquele momento, me deu um alívio, porque eu vi que ela entendia que eu faço e que eu trabalho com o que eu gosto, e que isso também trazia um bem-estar para ela. E eu tenho esse vídeo até hoje no meu celular. Ela entendeu o significado do meu movimento. Então isso trouxe para mim uma leveza, porque elas eram muito pequenininhas,
E cada vez mais que eu intenciono um trabalho, eu sempre olho para elas e coloco: elas têm que entender que tem um objetivo, que tem um propósito e que no final é por nós, é por nós 3. E elas estão sempre comigo, então as minhas filhas, qualquer uma que você perguntar para elas assim: "Cadê sua mamãe?", "A minha mamãe está trabalhando, a minha mamãe trabalha com isso", e algumas vezes elas já foram comigo, então eu acho que isso traz pra gente, né, assim, um aconchego de "tô no Isso. direcionamento". Porque é muito simbólico, né, assim, eventos desse tipo, assim, já aconteceu várias vezes na minha casa, e quando, né, falando da culpa, quando a Marcela traz essa questão de é uma construção, realmente quando a gente volta, né, depois do bebezinho, "Nossa, vou ter que deixar", e aí você começa eu acredito, né, que muitas das mães devem ter passado pela cabeça dela: "Nossa, mas será, né, como é que eu vou voltar?". A arquitetura de fazer isso dar certo já é infinita, e a gente estar fora também, acho que, emocionalmente falando, né, até que a gente torne aquilo rotina, entenda que é daquela forma mesmo, porque é dessa forma e a vida vai acontecendo e as coisas vão sendo abençoadas e tudo vai funcionando da melhor forma. Mas esse investimento, porque na verdade quando você fala de exemplo, tem que ser leve, né, de uma forma intencional, mas não é nada, teatral, né, a gente tá vivenciando ali, porque tem hora que a gente perde a paciência, tem hora que a gente sai atrasada e as coisas vão acontecendo desse jeito, mas essa leveza que elas conseguem absorver de: "Ai, a minha mãe, ela trabalha com isso e ela gosta de fazer aquilo". A gente não conta isso para elas, né, Isso, elas elas sentem. assistem isso, elas Uhum. sentem isso. Então quando eu sento para fazer uma reunião, às vezes eu estou em casa ou vou fazer um atendimento, então assim, ela respeita, ela fica curiosa, ela acha legal e ela fala que quando ela crescer ela também vai ter 2 trabalhos igual a mamãe. E o dia que às vezes, né, dia de sábado eu não vou ter atendimento, eu não vou fazer algo, ela fala: "Mamãe, mas hoje você não vai trabalhar, mas você precisa, você não vai no consultório", sabe. Então é muito legal. E aí ela tem orgulho, né, dos uniformes que eu vesti, assim, as empresas que eu estive, e ela falava: "Nossa, quando eu crescer eu vou trabalhar lá. Agora eu estou em outra indústria, quando eu crescer eu vou trabalhar lá". E quando ela chega, ela tem orgulho: "Mamãe, o que que você fez hoje? Quem estava com você?". Então isso, e aí a gente contar, porque a gente precisa contar do nosso trabalho e das nossas atividades, para que elas não estão ali vivenciando o dia a dia. Então, isso realmente é muito simbólico e significativo, porque faz com que elas sintam orgulho, se inspirem e a gente se torne realmente essa referência positiva do trabalho, né, de que o trabalho é uma coisa boa, de que o trabalho ele traz para a gente retorno, né, a gente pode ter as coisas, podemos vivenciar outras através do trabalho da gente. Você falou aí da liderança, né. Tem uma frase que eu acho ela super legal, não sei de quem é, mas vocês já devem ter ouvido ela também de, "As atitudes gritam tão alto que eu não consigo te ouvir". Então, assim, é a atitude, seja dentro da empresa, seja dentro de casa, você está falando uma coisa, está fazendo outro, e isso fica, né, se torna incoerente. Então Uhum. acho que para as nossas filhas, né, para os nossos filhos e para os nossos liderados, até para os nossos pares, é importante demais. E por mais que seja desafiador, né, com todas essas questões, toda a rotina, toda a carga de trabalho, toda a entrega que a gente precisa fazer, energia que a gente precisa colocar em tudo que a gente faz, em alguns momentos a gente pode dar uma deslizada assim, a leveza não ser o principal ali naquele momento, naquele dia, naquela fase, naquela semana. Tem semana que é mais pesada, tem fatores às vezes externos que contribuem para que aquele dia seja mais difícil, mas ao mesmo tempo tem amanhã, né, e tem um outro dia e a gente consegue fazer diferente, e a gente consegue corrigir a rota, porque realmente é isso, a Marcela falou ali de às vezes hoje eu não fui uma boa mãe, ou hoje eu tive uma atitude que não me orgulho daquela fala, daquele momento, mas ainda bem que eu posso corrigir, eu posso mostrar que eu também posso errar, mas que eu posso melhorar, e acho que é uma missão, né, sem fim, é todos os dias construindo um tijolinho de cada vez e a gente vai precisar eu voltar atrás, e aí a gente vai redesenhando, né, a rota. Acho que isso pode acontecer todos os dias, na verdade, no mesmo dia, né, de manhã eu posso ter saído de uma Ai, forma, sei. "Nossa, hoje eu não saí legal, na hora que eu vou chegar no almoço eu vou
Vou É. respirar, vai ser diferente, e a O gente dá conta o desafiador é o controle, né, porque a gente quer ter controle de de tudo e tudo. que tudo, né, e eu aprendi isso com a Sofia. Nós não temos controle de nada, nós temos um Deus maior que já preparou tudo, Exatamente. né, e aí a gente fica nesse empate do que tá no meu controle, do que não tá. E pode dar errado, e vai dar errado, né, só que a gente tem a opção de escolha, pode ser pesado ou pode ser leve. Só que como que eu entendo que pode ser leve, Priscila? Eu acho que quanto mais a gente busca um autoconhecimento, quanto mais a gente busca um autocuidado, né, mais a gente vai sabendo direcionar tudo que nos acontece fora do controle, com mais maturidade, mais assertividade. E dentro também do nosso trabalho aí, do cotidiano, às vezes a mulher ela tá ali na correria, né, do trabalho, de entrega, de meta, de horário, de cumprir horário, e ela também tem que a dona de casa, né, a mãe que tá em casa, também tem o horário, tem as metas, e eu acho que às vezes a gente tá tão fechado dentro de uma empresa, e a gente não fica olhando tanto, né. E a que tá no interno, ela tem o horário do café, ela tem o horário das atividades, ela tem o horário do almoço, ela tem o horário da escola. Então é uma Ela pressão. lidera também, né. Isso, e ela lidera, porque a Ela liderança tem ela que fazer a começa gestão ali, né. de dentro para fora, em tudo. Uma liderança de si, né, para uma liderança com equipe, uma liderança de um planejamento dentro de casa, um planejamento estratégico da Exato. rotina da casa, para um planejamento externo, né, até para o financeiro, a energia da casa, do nosso interno. A nossa casa é o nosso eu interior, né. E vamos voltar aqui então um pouquinho para a empresa, que a Marcela já abriu falando do delegar e não delargar. Eu tô colocando muito para os empresários que 2026 não é um ano para armador, é um ano para preparo, é um ano de estudo, é um ano de maturidade, de decisões estratégicas e maduras, e não pode demorar, tem que ser rápida. E o que eu mais estou percebendo dentro desse grupo, principalmente agora, nesse primeiro trimestre do ano, é que teve uma situação que ele me falou o seguinte: "Ô Priscila, vai lá e fala você, vai lá e faz a reunião você, porque eu não dou conta mais, eu não suporto mais, eu não tô disposto mais". Eu falei: "Então, nós vamos ter que alinhar isso, o que é com você, você é o cara, né, da rodada, você é o líder da ponta, é com você". E eu tô com empresários e eu tiro o chapéu para o empresário hoje no Brasil. Eu tiro o chapéu para quem decide empreender de verdade. E aí a gente trabalha com os 2 lados, né. E não é fácil, empreender não é fácil. Esses empresários aí passam situações, né, eles precisam de pessoas que estão ali para fazer a ponte, mas a gente também precisa ser honesta, e a honestidade não exclui a gentileza. Então cada vez mais eu percebo o nosso trabalho de trazer esses empresários para o jogo, de sentar na cadeira de dono. Uhum. Eu tô vendo muitos empresários no operacional como uma forma de fuga, por às vezes até um esgotamento mesmo, um cansaço. E, Maine, eu queria que você me contasse, assim, né, nesses momentos, qual que é o papel do RH junto a esses empresários? Você falando aí, eu fiquei pensando, assim, realmente, durante muitos anos eu lidei com muitos empresários também e realmente é, assim, é admirável o quanto que um empreendedor, vamos pensar principalmente, né, no nosso Brasil, é um jogo não é para amador mesmo, né, é só gente grande que vai dar conta de bater bola e fazer gol, porque o mercado, os impostos, né, a economia, é tudo sempre um desafio enorme. E aí quando a gente fala de liderança, né, falando do empresário primeiro, a gente tem que pensar no que é o negócio dele, o que é a cultura daquele lugar, porque quando ele delega ou terceiriza isso para uma consultoria, por exemplo: "Vem cá, conversa com o meu time aqui, porque eu não estou dando conta mais". Ele está realmente sem energia ou então ele está delargando, porque na verdade ele é a referência, ele é a pessoa que
aquele negócio nasceu porque ele, em algum momento da vida dele, pensou assim: "Não, Do sonho é dele, um né? sonho e tem uma necessidade no mercado, ou é algo que eu gosto de fazer, ou é algo que eu vi um potencial ali, então vamos jogar esse jogo". Bate no peito e vai. O negócio vai crescendo, porque todo mundo começa por ele, né, às vezes tem um sócio, mas começa pequeno, e o negócio vai crescendo, e aí vamos trazendo mais pessoas, e a gente precisa fazer com que essa operação funcione, aí a gente vai começando a ter mais braços, né, eu preciso de um gestor na área financeira, eu preciso ter um gestor na área de RH, né, de pessoas, na área da operação, porque o negócio roda ali, quem que vai vender, como que eu vou divulgar minha marca, enfim, e o empresário chega no momento, né, que ele se sente muito solitário, assim, porque o negócio tá rodando, as coisas estão acontecendo e ele tem aquelas pessoas ali junto com ele. Ele precisa estar muito alinhado com esse time de gestores que senta junto com ele para poder planejar a estratégia, para poder corrigir a rota, para poder resolver os problemas. E o RH, né, a gestão de pessoas, como que ela entra nesse lugar? Porque ainda hoje a gente que trabalha, né, há muito tempo na área, ainda hoje a gente entende algumas pessoas percebendo o RH como quem contrata e quem demite. Sim, E na verdade não, também fazemos isso, né, papel, faz parte, mas o RH, né, a pessoa, se o empresário ele tem um gestor da área de RH, gestão de pessoas, ele precisa aproveitar e cobrar e fazer com que esse RH, além de estar no operacional, né, fazendo recrutamento e seleção, fazendo pesquisa de clima, fazendo integração de funcionário, alinhando o time todo, é fazer com que ele apoie essa liderança para conseguir fazer com que essa cultura do que ele deseja, do planejamento, das metas, dos sonhos daquele negócio, para que as coisas aconteçam. Então, o RH ele tem que estar, a gente fala muito isso e às vezes fica parecendo que é muito longe, né. Como que o RH trabalha de forma estratégica? É entendendo onde que aquele negócio está caminhando, para onde ele está indo, onde eu preciso chegar, o que que eu preciso fazer para eu poder chegar naquele objetivo. Então eu preciso trazer gente boa para trabalhar comigo, preciso ter pessoas competentes, pessoas muitas vezes no lugar do empresário, muitas vezes não, né, talvez 100% das vezes, que sejam melhores do que eles, porque ele sabe pensar o negócio, ele sabe ter as ideias, mas quem vai resolver ali no dia a dia, operacionalmente ou estrategicamente falando, são as pessoas da liderança, da gestão, que andam, né, lado a lado com ele, são os braços dele, os braços, o braço direito, na verdade, nem é um só, né, são várias pessoas. E um negócio, quando ele vai crescendo, ele precisa de ter gente boa. E a gestão de pessoas está ali para identificar, para poder desenvolver e capacitar e para alinhar esse time no jogo do mercado, no jogo do negócio, na cultura daquele lugar, porque se não for assim, realmente as coisas começam a desalinhar e aí começam a não acontecer, aí vai começar a entender qual que é o problema. Talvez o problema seja realmente esse empresário que está deixando o time muito solto e está querendo resolver as coisas de uma forma que não está muito do jeito que ele inicialmente pensou, porque ele está uhum. cansado, isso acontece. É, Às vezes eu fico pensando, vejo, né, e já vi muitas situações, falo assim: "Meu, como que dá conta?". A gente tem essa conexão também, né, de religiosidade, fala assim: "Gente, Deus é que abençoa", porque as coisas acontecem de uma forma muito, às vezes muito operacional, e no dia a dia as coisas vão acontecendo, e às vezes o empresário não vê, quando vê, ele se perdeu, e aí precisa ter alguém ali para falar assim: "Vamos". E muitas vezes pode ser essa pessoa da área de pessoas que tem esse olhar amplo, esse olhar macro, esse olhar sistêmico mesmo, né, do negócio como um todo. é entrar com um apoio humano e um apoio estratégico também, né. Eu acho que cada vez mais o RH ele tem que sentar na mesa de um planejamento e entender ali do faturamento, entender do caixa, entender do uma EBITDA. Mas é aí que entra. Eu acho que não é um momento de amadorismo para o empregador e nem para o profissional de RH. Sim. E eu acho que a grande questão que nós temos é que os gestores de recursos humanos muitas vezes se apegam nos processos operacionais e não entendem, porque às vezes é o próprio gestor de pessoas que não sabe da grandiosidade do seu papel como um parceiro estratégico das empresas. E eu vejo assim, o cenário ele é desafiador.
E em todas as empresas que eu vou, eu recebo uma reclamação única: "Ah, essa geração é muito difícil, as pessoas são muito difíceis". Então o que que a gente primeiramente a gente precisa entender qual o nosso cenário. Então vamos lidar com o cenário que a gente tem? Porque temos uma geração que às vezes tem desafios em alguns comportamentos, em algumas questões, mas que tem também habilidades em outras. Então, para onde que a gente está olhando e o que que nós vamos aproveitar dessa geração que está disponível para a gente no mercado? Então, eu vejo uma desesperança, muitas vezes, até porque precisa contar com gente, e às vezes a gente tem dificuldade de contratar gente que seja competente. Então, o que que o empregador precisa entender para empreender? Que todos os dias eu vou lidar com problemas, todos os dias eu vou precisar direcionar, todos os dias eu vou treinar pessoas, todos os dias eu vou fazer esse papel. E quando eu entendo que todos os dias eu vou fazer esse papel e eu preparo a minha equipe para isso, a única forma de eu não ser um solucionador de problemas é o quê? É preparar minha equipe a cada problema que chegar, eu direcionar. De que forma que você solucionaria? Pode trazer o problema, mas me traga 2 opções Não para seja homem lidar, bomba, né, não né? chegue, joga a bomba Só e a sai bomba. correndo. Pode trazer? Pode, nós podemos trazer problema todos os dias, mas traga problemas com possibilidades de solução, porque aí você vai desenvolvendo uma equipe madura que toma decisões, e o gestor de pessoas, isso que você falou, Priscila, é o essencial, que às vezes o RH não tem conhecimento. Eu vejo em algumas empresas que o RH se esconde Sim, por trás sim. do processo seletivo, que não vai parar nunca, realmente não vai parar, mas a gente se esconde, pra gente falar assim: "Estou sobrecarregado, não consigo lidar mais do que isso". E nós somos o apoio para quê? Para que a liderança consiga chegar nos resultados. Como que eu posso apoiar os meus gestores? Deixa eu ir para a área, deixa eu entender de que forma que eu te apoio, gestor, qual que é a sua dificuldade? Então eu apoio via processo? Apoio, treinando, lidando com os, profissionais, avaliando, mas eu não posso me esconder por trás desses processos. E eu vejo que os profissionais de recursos humanos precisam se capacitar, precisam entender sobre estratégias, precisam Sobre entender números. sobre números. Eu É se falo capacitar e se posicionar, porque na maioria das vezes, muitas vezes, o empresário alguns, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande também, assim, não podemos negar que teve, eu acho que isso é excelente. Ainda estamos caminhando, não são todos, mas tem muitos empresários que tomaram consciência da importância do RH e de ter uma estrutura e de ter essa pessoa. Mas muitas das vezes, o que a gente vê, né, acontece em algumas empresas, é que o empresário não consegue enxergar o profissional da área de recursos humanos como essa pessoa parceira da estratégia. E aí, olhando para o profissional, é isso aí, ele precisa se capacitar, ele precisa se Que ele tem que fazer um posicionar, movimento, fazer né. o movimento dele para poder mostrar que ele não está ali só para poder fazer entrevista, e recrutamento e é e olha que seleção. interessante, porque eu concordo com você que às vezes esse olhar não vai vir Do do empresário, empregador, do muito empresário. diferente. Esse olhar precisa ser conquistado. Esse lugar não está dado nas Não. empresas. Uhum. Esse lugar é conquistado, mas é através do posicionamento do gestor de pessoas, de entender quando eu vou oferecer um projeto, né, alguma atuação, onde que eu vou chegar? Gente, onde que o empresário entende? Onde que o empresário entende? Vamos No número. quantificar? Uhum. Vamos mostrar qual que é o resultado do nosso trabalho? Eu já escutei muito isso e é algo que eu não concordo de nenhuma forma quando as pessoas falam assim: "Ah, mas porque o trabalho do gestor de pessoas é muito subjetivo". Não, gente, não é subjetivo não. A gente pode sim ter uma melhoria no ambiente de trabalho, na percepção do clima, nas interações, e isso é muito válido. Só que isso gera lucro. Então vou mostrar qual que é a participação no lucro da empresa, que é a atuação do RH. Então para isso a gente precisa eu falei assim: "Gente, eu fui para psicologia achando que eu não ia lidar com matemática e tô lá com as Só planilhas que pra não, gente" só que só que não. não, para mostrar isso, assim, de que forma que eu ajudo e atuo no financeiro, de que forma que eu ajudo, na construção das metas, por exemplo, do comercial. Então eu preciso fazer com que
Porque essa é uma confusão, assim, não é deixar de ser operacional, é fazer com que o operacional esteja muito bem cuidado para que eu possa caminhar e atuar nessa parte estratégica. Só que quando a gente entende até de números, 5% dessa estratégia da empresa, da visão, da missão, de onde a empresa quer chegar, chega no nível operacional. Então nós temos uma questão aí com esses mediadores até chegar nesse É, nível mas aí que operacional. entra o papel da liderança, Sim, né, que é fazer se cumprir, que é fazer ser vivenciado os valores, o propósito e a missão da empresa. E também tem uma coisa que a gente tem que entender, que é o ordinário e o extraordinário. O brasileiro não gosta muito dessa palavra, né, do ordinário, mas a gente tem que entender com maturidade que o ordinário ele vem da ordem. Aquela pessoa que cumpre o que é a ordem. sim. Mas aí a empresa precisa de pessoas extraordinárias na liderança. O empresário precisa de apoios extraordinários, porque é um sonho dele. Ele abriu um negócio porque ele tem um sonho dele, né? E tem que fazer sentido para as pessoas estarem juntos e o empresário entender que o sonho é dele, porque eu também tenho muita dificuldade quando eu ouço assim: eu quero introduzir uma mentalidade de dono na minha liderança. Eu já penso assim: "Ixi, mas o dono é você, o dono é você". Então entender que você tem um sonho, todas as outras pessoas que estão ali no seu apoio, que estão debaixo do seu guarda-chuva, elas também têm sonho. É bom que você alimente para elas também o sonho delas, mas entenda que isso é individual. É claro que os valores vão ser no coletivo, mas cada um vai estar ali para alcançar um propósito. E uma vez, eu escutei de uma RH dentro de uma empresa o seguinte: "Pri, eu sou psicóloga, eu não sou treinadora". E aí como que posiciona, né, traz a importância desse movimento de abrir vários leques. Qual que é esse papel, de fato, ali, tanto para o empresário, quanto para a empresa e quanto para o resultado do negócio. Porque o negócio tem que funcionar para ter lucro, tem que ter caixa. Só que quem entrega números são pessoas. A engenharia me deu essa visão muito clara. Posso ter um número, uma estratégia, um projeto maravilhoso, mas É enquanto eu verdade. não debati que eu não tinha Uhum. pessoas, que eu não tinha equipe, que eu não tinha liderança, não adiantava de nada. Eu dependo das pessoas no dia a dia para poder alcançar esses números, e o número que vai me direcionar para o meu propósito, para o meu sonho. Então é sair, eu acho que um pouquinho desse papel, né. É mais um É. pouco aí. Sabe o que que eu entendo, assim? A gente precisa entender a necessidade das pessoas que estão na nossa equipe. Porque as pessoas que estão na nossa equipe, elas vão demonstrar pra gente necessidades diferentes. Eu falo que todo gestor em alguma ordem, seja dentro de casa ou seja na vida, precisa entender 2 pontos: aquilo que é regra, que é norma, que é lei dentro da empresa, e isso que é norma precisa ser cumprido por todos, independente de hierarquia, independente de função, independente do cargo que exerce. Por quê? Porque é norma. Combinados? É, seria como se fosse a lei. A gente sabe que é proibido ultrapassar o sinal vermelho. "Ah, mas eu ultrapassei porque eu estava com muita pressa para chegar aqui nesse podcast". Ninguém quer saber dos seus motivos, é proibido e ponto. Isso é norma dentro da empresa, precisa ser seguido por todos. Mas quando nós estamos falando de gestão dentro do meu guarda-chuva ali, com a minha equipe, eu preciso entender as necessidades particulares. Eu preciso entender que cada um tem uma forma de ser direcionado, tem aquele funcionário que eu posso delegar um papel e deixar. Por quê? Porque ele tem maturidade, porque ele já está motivado o suficiente, ele consegue fazer. Tem outro que eu vou ter que direcionar e acompanhar e caminhar um pouco junto com ele, entender que ele precisa de um apoio diferente. E eu falo isso em todos os papéis. Dentro de casa não é diferente com os filhos. Cada filho, assim como cada funcionário, eu diria que é um pé de fruta. O que que é um pé de fruta? Se eu tenho uma jabuticaba e tenho uma manga, não adianta eu falar com a jabuticaba aqui: "Por que que você não é amarela igual a manga? Por que que você não é do formato da manga?". Não tem estrutura para ser. Então, quando a gente entende algumas particularidades, a gente consegue direcionar melhor o nosso profissional ali dentro da nossa equipe e a gente consegue fazer com que o resultado aconteça de diferentes formas. Então, o gestor, ele precisa ter uma liderança situacional.
Que é liderança situacional? É que eu avalio o momento daquele funcionário, a relação o momento dele na empresa. Se ele está entrando, ele tem um tipo de motivação, se ele está há 10 anos na empresa, ele tem outra forma, né, de se motivar, de se engajar. Então, qual que é o momento desse profissional dentro da empresa? Qual que é a maturidade desse profissional? Qual que é a autonomia que ele tem dentro da empresa? Para que eu saiba como lidar com esse funcionário. Não em termos de regras, deixo muito claro aqui que precisa ser cumprido por todos. Mas o gestor, ele precisa ter esse olhar. E eu falo que mesmo dentro da empresa, a gente faz um papel de reparentalizar. O Uhum. que é reparentalizar? É oferecer para aquele funcionário, gente, a necessidade que falta para ele. Às vezes tem funcionário que quer a nossa atenção, Aquilo que eu não tenho em casa, eu busco na empresa, né? aquilo que eu não tive na vida e que às vezes molda o meu padrão de comportamento. Então tem funcionário que eu preciso oferecer o quê? A minha atenção. "Oi, como que você tá? Tô percebendo que hoje você chegou um pouco cabisbaixo". Tem funcionário que precisa de autonomia. Eu preciso oferecer autonomia para esse funcionário. Tem funcionário que eu vou ser o melhor líder oferecendo limites. "Não, aqui ó, é até aqui que você vai, a partir daqui é de uma outra forma, então eu vou oferecer limites". Tem funcionário que eu preciso equilibrar o ritmo dele. Eu tive um funcionário uma vez que a gente tinha algumas ações na empresa, e tinha um dia que estava muito quente, eu trabalhei durante 11 anos numa fundição, eu falei assim: "Vamos comprar um picolé para essa turma?". E a gente foi para a área distribuir picolé. E eu tive um funcionário que me cutucou, falou assim: "É um absurdo isso, né, Marcela, o RH parar uma produção para chupar um picolé". Porque era um funcionário de muito tempo de casa, um funcionário muito produtivo, que achava um absurdo ter momentos na empresa de descontração, de troca. Então eu preciso equilibrar, inclusive, essa necessidade de Pode ser espontaneidade do leve dentro funcionário. da empresa Pode também. ser, entende? Já tive um outro uma vez que ele estava com um atestado que ele tinha arrancado, acho que vários dentes com atestado e chegou para trabalhar. Eu falei: "Você não pode trabalhar". "Eu tô ótimo, Marcelo, eu já tô bom". Entende, assim, daqueles funcionários que, em algum momento eles colaram que se eu não entregar o 100% eu não sou suficiente. Então entende que como líder eu preciso ter essa percepção para trabalhar com a minha equipe e conseguir o melhor que eu posso com cada funcionário de uma forma Um diferente, olhar humano. um olhar É. diferente. Outra coisa também dessa questão do olhar humano, é que o empresário ele abre um negócio, ele vai para o negócio, muitas vezes ele sabe vender, ele entende de vendas. E a gente ouve muito o seguinte: "Olha, eu não tenho muita habilidade para conversar, eu não tenho muita habilidade para poder fazer uma reunião, para poder dar um feedback". E e aí eu percebo que então, vai para o mercado, abre uma empresa, estuda vendas, né, estuda ali caixa, estuda precificação, mas e Hum. vamos sentar então também para estudar como se relacionar, como comunicar? Porque as outras coisas você não vai colher se essa parte aqui, você enquanto dono, empresário, líder, né, mulheres também empresárias. Às vezes está naquela energia, né, "Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer". E a mesma energia que você chega, às vezes você passa ali na comunicação. E 78% dos problemas das empresas hoje é Uhum. comunicação. Reina, né, em todas. Não é um Como privilégio de uma ou de outra, Não. né, da isso, 78%. Como trazer isso para a mesa do empresário que às vezes muito está na fuga e colocar para ele assim: "Olha, você vai aprender, você precisa aprender a lidar com gente. Você precisa aprender a gestar gente". pode entender de número, ele pode entender, assim, domina muito o mercado dele, o negócio dele, mas ele para que o negócio dele cresça, ele vai precisar de pessoas. Então ele precisa entender de pessoas. E muitas das vezes, e a gente vê isso muito na prática, né, o empresário, principalmente o empresário, porque o empresário ele pensa muito rápido, ele precisa, né, ele aprendeu a pensar rápido e ele se desenvolve com com todas as dificuldades que o negócio vai apresentando para ele. E aí ele, às vezes, não tem a paciência de Hum. ensinar, de explicar, de capacitar, de conversar, de se comunicar.
aquela história, né, que a gente fala: "O óbvio precisa sempre ser dito", porque não é Sim. possível que é possível, o repertório de cada um é diferente. As demandas, né, a história de vida, a forma que aquela pessoa aprendeu, seja na liderança, seja no operacional, o empresário, ele precisa ter essa sensibilidade de: "Eu preciso entender de gente". E aí a gente falou aqui também, a questão do autoconhecimento, ela é extremamente importante, porque o empresário, o empreendedor, né, um profissional que tem dificuldade com comunicação, para trabalhar na liderança, ele vai precisar se adaptar e ele vai precisar dar feedback. Ele vai precisar reunir o time para poder alinhar, corrigir, uma norma que não está sendo cumprida. Então, ele precisa se confrontar, porque muitas das vezes é uma fuga, né. Manda o RH resolver, às vezes Sim. muitas vezes é assim, Uhum. né, chama a menina do RH lá para ela resolver. Mas muita das vezes não é a menina da RH, ou às vezes nem é o líder, é o dono que precisa estar lá colocando o que que é importante para ele, e isso valoriza tanto, né, assim, quando a gente fala de trazer um funcionário novo. Quando ele conhece a história daquela empresa, quando ele conhece, os valores, onde que aquela empresa quer chegar, porque no dia a dia isso que sustenta muito o negócio acontecendo, né. Então isso é extremamente importante. E o empresário não conversar e não saber, né, não trazer para a prática de trabalho dele do dia a dia, se ele achar que ele tem que só vender ou que ele tem que só que ficar na frente do computador vendo o número e não é isso, ele precisa realmente estar de frente e entrar na área, muitas das vezes a gente sabe que, né, pela rotina, mas a gente entende que o dono, ele sabe muito do negócio dele, mas ele precisa conhecer as pessoas que estão ali para entender quais as necessidades daquela equipe, porque aquela equipe é satisfeita, aquela equipe que ela estiver mais feliz, talvez a maioria queria o picolé, né, um ou outro não queria. Mas ela vai produzir mais, ela vai estar dentro, mais dentro, ela vai vestir a camisa, porque tem gente que é tão pouco que o funcionário às vezes espera, e às vezes a gente fica pensando: "Nossa, o que que a gente vai fazer de tão grandioso?" Às vezes é pouca coisa, não precisa ser nada muito gigantesco. E eu acho que a gente precisa lidar com expectativas realistas, inclusive sobre os empresários. Porque realmente, de fato, o empresário ele vai ter habilidades desenvolvidas em algumas áreas e não vai ter habilidades desenvolvidas em outras, como todos nós, né? Só que ele, como dono do negócio, ele precisa conhecer minimamente e saber minimamente. Vamos colocar lá para passar de ano, 6 em todas as áreas, certo? E quando a gente entende no que ele é bom, porque eu vejo muito isso assim na nossa cultura. É uma criança que não é boa em português, mas ela é excelente em matemática. Às vezes o olhar do pai e da mãe tá lá para o professor particular de português para ele tentar suprir e chegar no quão ele é bom de matemática, exato. E o que que nós precisamos de entender? Gente, essa criança ela tem habilidade em matemática, então Potencializa o que ele é bom. potencializa o que ele é bom, então nós vamos investir na matemática, porque provavelmente até em relação a escolhas futuras, ele vai escolher aquilo que ele tem afinidade. E o português? O português nós não podemos delargar, como já falamos, mas ele precisa ser o quê? Suficiente, É uma entende? comunicação suficiente. Suficiente precisa ter uma comunicação suficiente, um relacionamento suficiente, precisa ter. Por quê? Porque a gente precisa entender e se relacionar e conhecer todas as nossas áreas. Mas até esse gestor, esse diretor, esse dono, eu quero potencializar aquilo que ele é muito bom. Se ele é bom no vendas, então vamos Perfeito. colocar ele para vender e entender que ele precisa chegar até no suficiente da comunicação. Porque, né, gente, vamos falar bem a verdade, quando a gente está falando de comunicação, a gente não está falando que é um problema na empresa, é na vida. E a gente precisa se comunicar, por quê? Porque faz parte da vida, faz parte da interação, somos seres sociáveis, né, então a gente precisa disso e a gente precisa ter, que eu falo, é inegociável você conversar com educação: "Ah, mas eu sou assim, eu sou não, você consegue ser diferente, porque não é com todo mundo que você é assim, tem lugares que você consegue se controlar. Então eu tenho visto um movimento, não sei se vocês já perceberam isso, de alguns donos, quando a gente vai fazer algum trabalho, né, dentro das empresas, na gestão de pessoas, quando a gente começa a
caminhar, né, nos processos desafiadores, esse dono querendo inclusive, assim: "Eu acho que eu vou precisar fazer uma terapia e ir para um processo de autoconhecimento para eu aprender a lidar melhor no lugar que eu exerço", e é bem por aí mesmo. Então, eu acredito que até nisso a gente precisa trabalhar a via da suficiência e otimizar o que realmente é bom, o que realmente ele tem para oferecer para a empresa. E isso aqui que não é bom? Ah, então vamos fazer o movimento de delegar, de ter boas pessoas nessa área, para minimizar as deficiências que nós temos. Como vamos ter isso com os diferentes líderes? Também. Uhum. E assim, dentro dessa sua fala, né, da questão das habilidades do dono, eu fico pensando o seguinte, gente, quando às vezes não é um escape, né, nós temos o ser humano ele é maravilhoso, ele tá sempre na fuga. É sempre aquele movimento primitivo, né, da fuga ali da caverna. Porque eu sou bom para vendas. Eu abri um negócio, eu tenho uma visão boa para o financeiro, eu sei o que eu quero, eu tenho a capacidade de enfrentar esse mar de tubarões. E aí quando ele fala assim: "Não, mas eu não tô a fim de conversar, eu não tenho uma habilidade para conversar", eu logo já penso assim: "Poxa, mas você não vende?". Todos nós somos vendedores, Uhum, somos, né, exato. tudo começa na venda. E aí eu penso: "Ah, tá meio que se esquivando mesmo", às vezes até por ainda não ter entendido o quanto é importante estar próximo, né, que é a proximidade ali, às vezes até dentro da área de produção. O quanto é importante você estar presente nas reuniões toda semana com a sua equipe. "Ah, eu tenho que ir na minha empresa todo dia", não, mas aí depende do seu negócio, né, depende de como que está a implantação dessa cultura, depende de qual caminho ali essa empresa já está trilhando, mas que você precisa sentar, toda semana com o seu time, né, aí cada um vai criar um ritual. E conversar com eles, as pessoas precisam saber todos os dias, como bem a Maine falou, eu brinco que é rezar a missa todos os dias, Uhum. todos os dias. Tá bom, então o que que nós temos hoje? Qual que é a nossa tarefa da semana? E a Marcela coloca isso até, né, lá nos quadros lá da ordem. Eu coloco, usei muito com as minhas filhas, porque eu lembro dela falar: "Ó, tantas horas você vai acordar, você vai arrumar a cama, você vai escovar dente, se você fizer tudo isso durante a semana, você vai ganhar tal estrelinha". Eu tenho o quadro até hoje. E aí eu olho pra dentro da empresa. Eu coloco isso dentro da empresa e fico percebendo os movimentos. As pessoas não sabem o que é que tem que Ser fazer. feito. O que tem que ser feito não está claro. Mas os empresários querem pessoas extraordinárias, mas não querem ter ou desenvolver, ou Uhum. de fato ter o desconforto Das conversas. das conversas É, difíceis. Sim. E aí como que a pessoa vai entender o que é que precisa ser feito? Porque no finalmente, onde que a gente chega, gente? É numa educação emocional. Por que que eu não quero ter conversas difíceis? Porque isso desencadeia emoções desconfortáveis de Hum, sentir. Porque isso chega num lugar que me afeta, e eu chega tô num lugar disposto a que lidar. dói e muitas vezes é difícil, porque a gente pensa muito no: "Ah, eu não quero lidar, eu não estou disposto a lidar", mas às vezes a pessoa de fato, ela não consegue ter repertório para lidar com isso. Quando eu vi lá, eu lembro acho que foi em 2010, a capa da revista da Harvard Business Brasil, em 2010 se eu não me engano. Veio falando sobre educação emocional nas empresas. E 2010? E olha que nós estamos 2010, então em dois mil e olha vinte e só, seis. e é isso que eu vejo, assim, porque é inclusive uma revista que eu indico muito, porque as coisas chegam primeiro fora para depois a gente ir Sim. ajustando aqui no Brasil, né. Veio falando sobre educação emocional, sobre gestão emocional nas empresas. E muitas vezes a gente fala assim: "Por que lidar com emoções dentro da empresa?" Porque isso gera lucro. Porque como a Maine disse, pessoas felizes dão resultado e também não enche o saco, né, gente. Pessoa feliz não enche o saco, gente. Pessoa feliz está bem resolvida. Então, quando as empresas começaram a perceber que onde a gente precisa lidar muitas vezes é na dor emocional, elas começaram a trabalhar isso para ter resultados melhores. Nessa pesquisa foi feita nessa revista foi feita uma pesquisa com 1.500 empresas norte-americanas, falando quais eram os impulsos-chave para o engajamento do profissional dentro da empresa.
Eu vejo engajamento, mas eu acho que a gente fala muito sobre motivação. Eu acho que no Brasil eu traria como o que faz um funcionário se sentir motivado Como na empresa? motivar, Marcela? E quando a gente pensa em várias questões, né, até de benefícios, de salário, esses são fatores mantenedores, esses Hum. não são fatores motivacionais. Eles podem até motivar, mas a durabilidade, ela é pequena. O que é de fato um fator motivacional? Sabe qual que era o primeiro impulso-chave? Qual? Primeiro, relacionamento Com com o liderança, líder né. imediato. Relacionamento com a hierarquia que está ali imediata. Por quê? Porque é aquela pessoa que está lidando comigo o tempo inteiro na forma de delegar, de acompanhar, de saber das minhas dores, de saber o momento que eu não estou bem, de me enxergar. Então olha como que a gente vai para um lugar de entender a necessidade de gestores trabalharem com relacionamento. O segundo ponto, empresas que têm valores definidos, que têm respeito, que têm propósito, porque se a gente pega os resultados, uma empresa com propósito, ela tem resultados melhores tanto para ela quanto para acionistas, para consumidores, para fornecedores, para a comunidade como um todo. Então, quando a gente fala de trabalhar propósito dentro da empresa, quando a gente fala de trabalhar relacionamento, a gente, como recursos humanos, precisa quantificar o impacto disso no resultado, porque aí a gente se torna estratégico. Aí a gente consegue mostrar verdadeiramente para o empresário qual que é a importância de se trabalhar. Por quê? Porque gera número, gera resultado. Indicadores. Indicadores. E isso é difícil porque nós não viemos de uma escola, trabalha com emoções, né. A gente veio, de uma educação muito punitiva, de uma educação baseada nas ameaças, nos castigos, e não para olhar verdadeiramente qual a sua necessidade, o que que a gente pode fazer diante disso. Quando eu falo que os líderes precisam entender qual é a necessidade do funcionário, é muitas vezes lidar com isso. Quando eu falo necessidade emocional, eu tô falando o quê? Vínculo seguro, autonomia, limite, validação emocional e espontaneidade. 5 fatores que levam a desenvolver padrões de comportamento que muitas vezes são difíceis, como a gente está vendo aí dos empresários que não querem se relacionar, que não querem trocar com o outro. Então a gente vai precisar lidar na via emocional dentro das empresas. Falar de sentimento dentro das empresas dá resultado. Mais do É que uma nunca. via. Mais do que nunca, porque as pessoas não pedem demissão da empresa. As pessoas pedem desligamento da liderança. E Maine, na sua opinião, outra coisa também que eu percebo muito atualmente, empresários, com dificuldade de desligar, ou até mesmo por não querer ter o custo de desligar. Qual o maior erro você já percebeu em reter um colaborador que já deveria estar fora do jogo? Isso a gente vê muito, né, acontecer e a gente sempre eu sempre falo, acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, o quanto a vaga precisa ser fechada rápida e muitas das vezes a gente faz o contrário, a gente faz ao contrário, a gente fecha a vaga rápido e demora a mandar embora. Uhum. E a medida, assim, né, deveria ser ao contrário, a gente é muito melhor e é muito mais assertivo você trazer uma pessoa, por mais que às vezes demande um tempo maior, que vai caber ali naquele cargo com as habilidades, com as competências, com o repertório ali que ela tem, e com o perfil dela, se está adequado aos valores daquela empresa. E às vezes a pessoa porque quando você permanece com uma pessoa e não desliga ela, você está passando mensagens para todo o time. Seja uma pessoa na equipe, porque aí a equipe, os pares estão ali percebendo assim: "Nossa, mas aquela pessoa ali, o comportamento dela é tão incoerente, a entrega dela não é legal e ela ainda está aqui, e eu estou aqui doando o meu sangue, né, dando o meu melhor, e tem gente que não está fazendo o mínimo, o básico do que precisa ser feito, porque na verdade, isso é tão engraçado, né, Marcela, falando dessa reportagem de 2010. Tudo a gente fala assim: hoje em dia, né, essa geração hoje em dia, essa dificuldade". Não é hoje em dia, isso vem há Há muito muito tempo, tempo. né. E a gente fala muito assim: "Meu Deus, como que as empresas conseguem, permanecer, às vezes, tanto tempo com aquela pessoa, com aquela carga de um profissional, às vezes, que está tão desalinhado com aquele lugar, e isso acontece muito, seja na liderança, seja no operacional.
O que eu vejo é, às vezes, a dependência de por causa do mercado, né, muito desafiador. "Nossa, mas aí como é que eu vou fazer essa reposição? E essa pessoa às vezes é tão estratégica para o meu negócio". Existe essa questão mais prática também de: "Nossa, trabalha há muito tempo na empresa, o meu custo vai ser X se eu mandar ele embora". Mas se eu não mandar ele embora agora, se for mandar ela embora o ano que vem, daqui 2 anos vai ficar mais caro. Então se você precisa resolver o problema, resolva agora. Decisão precisa ser tomado rápido, né, muitas das vezes. Se você pensou que aquela pessoa não está adequada, o momento é agora, porque Quem você não precisa lidera esperar. quem lidera decide, Se né. você já sabe, tem que decidir. "Ah, mas eu vou esperar arará". Já foi dado feedback, já foi alinhado inúmeras vezes, ou às vezes aquele comportamento está realmente fora, completamente ao avesso aos valores que a empresa representa. Aquela pessoa não representa e ela está ali passando mensagem negativa, porque eu tenho estudado e gosto de falar muito da cultura. A cultura ela é assim, né, de um negócio. Você passa a mensagem quando você contrata, porque é o tipo de pessoas que chegam, vai passando mensagem, porque às vezes você tá fazendo uma reestruturação de profissionalização, e aí você começa a trazer pessoas melhores. E aí aquelas pessoas que estavam ali na zona de conforto já começam a ficar incomodadas. Então aqui eu preciso me movimentar diferente, porque tá chegando gente boa. Às vezes essa pessoa que é muito boa, competente, às vezes até sofre um certo tipo de retaliação, mas se eu estou decidida que o meu negócio agora vai se tornar um negócio profissionalizado, eu vou trazer gente nesse nível e você precisa se adaptar. Então eu tô, nivelando aqui, a minha régua mudou. E quando eu não mando embora? Quando eu mando também, né, mas quando a pergunta foi de quando a dificuldade de desligar, isso passa muita mensagem para o time. Se é um líder que está com comportamento inadequado ou que não está dando o exemplo do jeito que precisa ser dado para aquele time, eu estou desmotivando aquela equipe, eu estou fazendo com que aquela equipe, assim, que credibilidade eu vou conseguir ter ali se aquele líder não está fazendo, entregando o que tá para ele ser feito. Eu ia falar também de quando há muito tempo a gente fala a mesma coisa. Quando a pessoa fala assim: "Ah, chega no horário, vem trabalhar todo dia, faz o que precisa ter feito", ela já precisa ser feito, ela já está sendo diferenciada. Não é só hoje, sempre aconteceu isso, porque quando a gente vê pessoas que estão fazendo ali mais ou menos meia boca e ela permanece, eu tô totalmente incoerente, porque a pessoa que tá fazendo o básico, ela já tá se diferenciando daquele meia boca ali. E a pessoa extraordinária, ela vê aquele que tá ali fazendo, assim, nas coxas mesmo, assim, levando, Uhum. empurrando com a barriga, esperando a hora que a empresa vai mandar ela embora, para ela ter os direitos dela. Isso principalmente no nível operacional, isso a empresa não pode deixar acontecer, porque às vezes a pessoa quer ir embora, deixa ela embora, é melhor você reestruturar, trazer quem quer, quem vai fazer a sua entrega acontecer da melhor forma. E eu acho que realmente essa questão ela as empresas pecam muito, de não tomar decisão, de tirar aquela pessoa que está inadequada, aquela pessoa tá passando mensagem para o time que tá tudo bem É ter. permitido isso nas Permitido, esse empresas. comportamento é tudo bem, então tem coisa que é inadmissível, e se aquela pessoa está agindo de uma forma que está incoerente aos valores do negócio, ou se o resultado dela não está compatível com o que eu espero dela, Promove para o mercado de trabalho. essa promoção é ótima, uniforme cospe fora, né. Ô, Maine, hoje você está na liderança de uma equipe, né. Qual foi a decisão mais difícil até hoje que você já teve que tomar liderando uma mesa? Nossa, hoje a minha liderança é de um time muito pequeno, né, a minha equipe a equipe de gestão de pessoas normalmente não é muito grande, minha equipe é pequena. Mas a gente toma decisões todos os dias, né. Ai, você me pegou de surpresa, qual é a decisão mais difícil que eu precisei tomar? E aí a gente fala assim, a gente precisa tomar decisão rápido. Sim. Mas em alguns momentos, e aí até falando um pouco dessa fala anterior, a gente às vezes vai dando uma adiada e pensa assim: "Nossa, como que eu vou estruturar isso aqui se for diferente?". Às vezes a decisão ela vem de uma forma mais providencial, né, acontece um fato e aí aquilo ali faz com que você organize do jeito que já tinha que ter sido feito há muito tempo. Mas eu já tive situações, não agora, né, em outros momentos, assim, que
É em torno disso mesmo, assim, você precisa por mais que doa, por mais difícil que seja, por mais que: "Nossa, eu não sei como que eu vou fazer", Você vai falar ou não. é, eu preciso falar não, eu preciso passar para frente essa situação aqui, essa pessoa aqui, porque ela não está sustentando o que eu preciso nesse momento. Então acho que é nesse sentido, tomar decisões não, a gente não aprende a tomar decisão, né, a gente não aprendeu, não tivemos essa aula e é super difícil, seja na nossa vida, seja no trabalho, mas a gente precisa tomar decisões o tempo inteiro. Você toma decisão por um caminho, você está abrindo mão do outro. E a gente precisa saber bancar. Por mais difícil que seja, eu estou bancando, eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu estou abrindo mão daquela profissional, eu estou abrindo mão daquele processo, eu estou abrindo mão, sabe, de uma situação. Nunca é fácil, mas a gente precisa pensar no caminho, assim, eu não consegui trazer aqui um exemplo prático, se eu lembrar eu te trago aqui daqui a pouco. Essa semana eu tive uma experiência que, assim, me marcou muito. Eu tive que tomar uma decisão, e eu falei fui bem clara na mesa, eu falei assim: "Olha, eu vou ser a pessoa que vai falar o não. Encerra aqui, acaba aqui". De uma pessoa na equipe, dentro do grupo, que ela já estava lá há algum tempo e postergando, sabe, ela, assim, disciplinada, chegava na hora, presença todos os Fazendo o dias, básico. mas ela estava ali ocupando um espaço, não tinha entrega. Mas aí tem um lado externo, né, e os companheiros estavam olhando a vida externa dessa pessoa. "Não, mas a gente não pode desligar, porque essa pessoa precisa estar aqui, isso aqui é a vida da pessoa e tudo mais". Eu só chamei algumas vezes, fiz feedback algumas vezes, coloquei planejamentos de movimento para essa pessoa dentro da empresa, e eu falei: "Olha, eu vou dar 30 dias, 30 dias, e é a última vez". E eu falei com a pessoa: "É a última vez". E aí, deu exato nos 30 dias, a pessoa já chegou toda, né. Pronta. É. E aí o pessoal chegou até mim e falou assim: "Priscila, o empresário falou que tá na sua mão". Eu falei assim: "Tá na minha mão, então já tá decidido. Não, não vai ficar. E vocês precisam entender que ele também precisa olhar pra ele, buscar desenvolver, buscar se cuidar, entender o que que tá acontecendo. É injusto também da nossa parte mantê-lo aqui dessa forma. Ele tá sofrendo com tudo isso". Então ele vai sair, ele vai ser desligado, que ele possa se cuidar, que ele possa se encontrar, e em outro momento, quem sabe. Mas agora se encerra aqui. E teve uma vez também na multinacional, eu tinha um estagiário, eu mesmo contratei o estagiário, e eu percebi que ele era um menino, um rapaz de alto potencial. E eu já pensei assim: "Tá bom, então vai ser ele que vai me substituir". E eu comecei a trazer ele para as reuniões. Falei: "Vamos comigo". E dentro de uma reunião a gente tinha um pedido para sair uma semana, não tinha o material, aquela logística que toda produção, independente de qual produto é, sofre, né. E caiu no meu setor. E aí esse setor tal, 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 eu olhei para ele, ele foi e deu uma opinião na mesa. Todo mundo ficou assim: "Oi?". Eu falei: "Então, nós vamos pensar em alguma coisa e até no final do dia eu já coloco aqui pra diretoria o que que o nosso setor vai fazer, mas vai acontecer". Bom, voltei para o setor, já chamei toda a equipe, falei que a gente tinha que estruturar e que se alguém mais tivesse alguma ideia, que eu estava aberta à ideia de todos. Virei para o estagiário e falei assim: "Vamos ali tomar um café, e fora da empresa". Aí ele já pensou assim: "Mas fora da empresa, vamos, porque esse ambiente aqui hoje está muito pesado e a gente precisa respirar para poder ter ideia, então vamos tomar um café fora da empresa". Nós fomos tomar um café fora da empresa. Eu deixei ele falar, perguntei como que ele estava, se a família estava gostando do movimento dele, ele falou que estava muito feliz, que ia ficar noivo, eu falei: "Isso mesmo, você tem uma carreira enorme daqui para frente. Eu vejo um potencial enorme daqui para frente. Mas eu quero que você me responda uma pergunta. Por que que você disse o que você falou lá na mesa?". Aí ele me respondeu assim: "Porque seria o mais fácil para nós nessa semana, e nós já estamos com a semana passada atrasada". Falei: "Então, eu quero você como meu parceiro aqui, dentro do jogo, mas não é para fazer o mais fácil, porque muitas vezes nós vamos ter que fazer o que é difícil, nós vamos ter que encarar o que é difícil. E não é para fazer o fácil, porque o extraordinário ele vai querer Exigir. romper essa linha, essa exigência, né. Então,
Hoje, muitos movimentos, vocês falam assim: "Ó, a Pri é bem exigente". Então, o que eu vejo, sabe, Marcela, não é nem ser, pode ser também, né, mas é porque às vezes as pessoas chegam com uma potência tão boa, eu vejo a pessoa e falo assim: "Nossa, ela tem a capacidade, ela tem a potência", mas os lugares onde ela estava antes, não exigiam tanto para que ela despertasse para isso. De que no seu papel de gestora dessa pessoa, é justo você direcionar da forma que são os valores dentro dessa empresa e da forma que o ambiente ali vai funcionar. Então, qual que é o modo de funcionamento? É fazer aquilo que precisa ser feito. Algumas vezes fáceis, algumas vezes difíceis, mas fazer o que precisa ser feito. E no seu papel como gestor, a gente precisa direcionar. Eu vejo que nós estamos vivendo relações em que nós não podemos direcionar, que nós não podemos dizer não para as pessoas, que as pessoas se afetam facilmente com o não que é dito. E eu falo assim, gente, principalmente quando a gente lida com adultos, e na empresa, na maior parte das vezes, nós estamos lidando com adultos. É a Ex pedagogia do adulto, né. Exato, que existe combinado. O que que é o combinado? O contrato de trabalho é um combinado. Quando a gente assina um contrato de trabalho, qual o combinado que nós estamos fazendo? Eu presto esse tipo de serviço e eu recebo em contrapartida esse salário, esses benefícios, né, e o que quer que seja. Então esse é um combinado. A partir do momento que esse combinado não estiver sendo cumprido por ambas as partes, porque a questão, né, laboral, ela é uma via de mão dupla. Eu posso querer me desligar da empresa quando algum combinado não estiver sendo cumprido, a empresa pode querer me desligar se algum combinado não estiver sendo cumprido da minha parte. E muitas vezes a gente vai permitindo algumas coisas que estão fora desse combinado, simplesmente porque a gente não quer ter que lidar com a parte difícil que é fazer fronteiras. Lembra que uma das necessidades emocionais é o limite? E o limite do que não foi esse o combinado que a gente fez. Ou a gente volta para aquilo que está dentro do contrato, ou não é possível permanecer nesse lugar. E aí fazer desligamentos passa a mensagem de quê? De que aqui nós somos retos com o combinado que nós fizemos um com o outro. Eu acredito que isso é justo, isso é respeitoso, porque hoje eu vejo de uma forma desrespeitosa eu ter alguém na minha equipe que eu preciso pular esse alguém, porque não está fazendo o que precisa ser feito, está ali subvalorizado. Não, gente, eu não quero ter que é desrespeitoso com ele. Se ele está nesse papel, eu quero considerá-lo nesse papel, eu quero utilizá-lo nesse papel. E o que eu vejo ainda mais, as demissões, elas não podem ser recebidas com surpresa pelos Uhum. profissionais, porque se eles forem surpreendidos, é porque a gente não passou algumas informações necessárias de planejamento, de feedback, do que pode ser feito, de alinhamentos necessários. Então, grande parte das vezes, a pessoa ela recebe isso sabendo, ela está nesse lugar sabendo que ela não está desempenhando aquilo que está no contrato. Ela assim, ela não surpreende com o desligamento, porque ela já sabia que ela não estava exercendo conforme era o necessário. Quantas vezes dar feedback? Tomar a decisão se vai para uma demissão ou não? Eu acredito o seguinte, pós-feedback, pós o primeiro feedback, se a pessoa ela está engajada, se ela quer realmente permanecer nisso, ela vai fazer o movimento de mudança. Então eu vejo que sempre depois de um feedback, a gente precisa ter movimentos que levem à evolução. Pode ser que essa evolução não chegue no nível que a gente gostaria, na expectativa que a gente tinha. Talvez por falta de recurso, talvez por falta de condição, dificuldade. Mas se a gente vê que o comportamento da pessoa está indo em direção a uma evolução, eu acredito que ela está Hum. correspondendo, e aí cabe a gente fazer esse acompanhamento provendo essa pessoa dos recursos necessários. Caso depois de um feedback a gente não visualize esse movimento de evolução, isso também é resposta. Comportamental. Comportamental, isso é resposta. O comportamento, nosso corpo, eu falo que é o nosso instrumento nesse mundo, né. Então o nosso comportamento, ele dá sinais pra gente. Essa frase que a Maine falou, ela é referência para mim. "As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz", porque não é sobre o que você fala somente, é sobre o que você demonstra no dia a dia, é para onde suas atitudes te levam. Então, se eu dou um feedback, se eu faço um alinhamento, se eu tenho uma concordância com o outro,
né, assim, vamos lá, podemos combinar dessa forma? Podemos desenvolver dessa maneira? Quais são os recursos que você precisa? Estamos lidando com adultos, não podemos esquecer isso. Então, se eu faço esse alinhamento e isso não caminha para uma evolução, esse comportamento ele está me dando um retorno, ele está mostrando para mim alguma coisa e eu preciso tomar decisão. Ontem eu fiquei emocionado, eu conversando com meu marido no final do dia, falei assim: "Eu recebi uma mensagem hoje que me fez chorar". Uma jovem aprendiz me mandou um videozinho escrito assim, "Quero agradecer quem", aqui eu vou ficar emocionada, "quem confiou em mim quando eu mesma não confiava o suficiente e tal". E ela mandou uma mensagem falando assim: "Sempre lembro de você que me contratou e eu não sabia nem o que era o flip chart", que a gente tem uma uma brincadeira que eu tinha pedido para ela assim: "Ah, você arruma um flip chart para mim?". Ela falou assim: "Marcela, eu não consegui encontrar esse funcionário aqui, Felipe o quê que ele chama?". E aí a gente riu muito, eu mostrei pra ela, falei assim: "Erro de comunicação", eu não sabia, que ela não sabia, então, partia é óbvio que precisa ser dito: "Ah, deixa eu te mostrar aqui o que que é um flip chart, deixa eu te mostrar uma imagem", e a gente ri até hoje disso, e ela colocou assim, que eu não sabia nem o que era um flip chart, e hoje ela está numa empresa referência, Ai, que bom. ela tá lá já há mais de 10 anos, e eu falo assim: "É o papel que você teve com o seu estagiário". Quem precisa pegar na mão, somos nós que temos o conhecimento, que contratamos sabendo que ele estava em processo de desenvolvimento, porque eu vejo muitos líderes fazendo isso. Contratam pessoas que não estão alinhadas às habilidades que a vaga precisa, não tem todas as competências. A gente tem conhecimento que não tem todas as competências e depois demite porque não tem a competência. E, gente, está errado. A gente contratou sabendo. Então, nós precisamos entender que é papel nosso capacitar, que é Isso, papel nosso preparar e ter expectativas realistas com aquilo que a pessoa já demonstra no processo seletivo. isso. E eu acho que agora em 2026 vem mais ainda essa questão, né, porque nós precisamos de uma liderança estratégica. E a gente promove pessoas que são boas no operacional para liderança. Quanto que, o É. empresário está disposto ou até mesmo a pessoa que está ali na vivência a treinar, a desenvolver essa pessoa, né. "Não, eu vou te preparar aqui 6 meses para você assumir um cargo de liderança". Não, Priscila, isso aí é um mundo Disney de perfeição, né. Não, então ele tem que ser real dentro do nosso negócio, porque a gente pega essa pessoa e joga ela no fogo e fala: "Te Vai, vira". vai, Uhum. toma aí que a turma é tua, resolve meu problema. Isso aí é tão complicado porque, eh, pessoas e profissionais excelentes, né, de que tá muito alinhado à cultura do negócio e sabe executar a atividade de forma, assim, sensacional, é um cara que entrega, que domina a máquina, que domina o processo, que conhece muito da empresa. E aí vão colocar ele para líder, porque ele é ótimo, né, e eu quero reter essa pessoa, enfim. Só que ele é muito bom na parte técnica no que ele faz, mas ele não está, preparado para assumir um time, né, que seja um time pequeno, que seja um time grande. Ele precisa e o empresário ele tem que entender que não que isso seja proibido, só que ele precisa realmente preparar a pessoa. Mas ao mesmo tempo, tem gente que não está disposto ou às vezes não dá conta por uma questão de perfil mesmo, né, de características, de vivência, de como foi construída aquela personalidade daquela pessoa ali, e ele vai precisar fazer um esforço muito maior para poder dar conta do que às vezes uma pessoa que já tem um viés, assim, mais de liderança, de perfil mais dominante, que vai conseguir de uma forma mais tranquila. E muitas das vezes isso acontece de a empresa perder boas pessoas, né, porque o bom técnico não significa que ele vai ser um bom líder, muito pelo contrário. Ou, no mínimo, o gestor, né, o empresário tem que estar disposto a investir nessa pessoa, a capacitar, pegar na mão, a fazer junto e 6 meses é um prazo bem otimista, assim, né, da Né. gente pensar assim, vai estar pronto para poder Desenvolvimento. desenvolver, porque é constante, assim, é sem É fim, é periódico, né. periódico, precisa de estar, assim, no movimento constante de estar aprendendo, se desenvolvendo, e com vários recursos, né, de aprendizado diferente. A prática ensina muito, né, a estrada vai amadurecendo, as pessoas vão se desenvolvendo, mas esse investimento, claro que a pessoa precisa fazer a parte dela também, buscar os recursos dela,
Mas se a empresa quer promover, quer, né, trazer essa pessoa para uma hierarquia, né, para uma cadeira de mais responsabilidade, o dono da empresa, o empresário, ele precisa entender que ele precisa investir nessa pessoa, porque aí sim ele vai ter o resultado, porque senão a pessoa fica queimada, né, joga ela ali, e É, aí ela não vai é. dar conta E de eu acho que o entregar. mais importante a gente colocar claro, liderança é ferramenta. Ferramenta para o quê, Priscila, dentro do negócio? Ferramenta que vai gerar movimento nas pessoas para buscar resultado. É uma ferramenta. E eu acho que uma das ferramentas mais baratas dentro do negócio para você se investir. Mas precisa. Tem Você retorno. precisa colocar, tem retorno, esse retorno dá para ser medido, dá para colocar números e dá para retornar financeiramente para o negócio, para o caixa da Uhum. empresa. Marcela, me conta aqui, qual que foi a decisão aí com o materno? Você também já teve, né, em cadeiras Uhum. de gestora, hoje também, né, no consultório, o que que o materno trouxe para você de ajuda ou de auxílio ou de maturidade nos momentos de tomada de decisão? Nossa, gente, a maternidade transformou tudo mesmo, assim, eu falo que eu já vinha de um processo, né, terapêutico, já tinha recebido alta inclusive dos meus processos, e a maternidade foi o que mais me fez buscar autoconhecimento, intencionalmente, de entender o quanto, o quanto a minha vida, os meus padrões de comportamento afetavam não só as minhas filhas, mas a minha casa como um todo. Isso me trouxe muitas decisões, né. Inclusive uma das decisões mais difíceis que eu tive foi sair do meu trabalho, que eu atuava como gestora de pessoas durante 11 anos, numa empresa que eu amava trabalhar, numa empresa que me deu muitas possibilidades, mas que foi conquista também. Eu lembro que quando eu tinha 3 meses de empresa, quando fechou meu período de experiência, eu sentei com os diretores e falei com eles, né, de uma forma muito clara: "Se vocês querem um RH para fazer processos, recrutamento, seleção, treinamento. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar boas pessoas no mercado para isso, mas isso não é somente o que a gente pode fazer. Eu quero estar na área, eu quero me envolver com os gestores, eu quero estar nesse lugar, porque eu tinha feito alguns movimentos e o gestor da época não gostou dessa intervenção do recursos humanos, então eu fui muito clara, muito transparente para entender quais eram as expectativas em relação ao meu trabalho. Eu descobri que as expectativas eram muito pequenas, por quê? Porque eles não sabiam o que o recursos Uhum. humanos poderia fazer dentro de uma empresa. Por isso que eu acredito que esse é um lugar de conquista, que o profissional que já vai preparado, sabendo da extensão da sua atuação, ele pode conquistar esse lugar, porque é ele muitas vezes que vai mostrar para o gestor, mostrar para o empresário o potencial que ele tem e onde que ele pode apoiar a equipe. Então eu fiz esse movimento, né, e eu fiquei 11 anos nessa empresa, e por meio da maternidade, quando eu entendi a minha ordem de prioridade, quando eu entendi que eu queria ter uma flexibilidade de horário maior, para eu ter, a minha família na minha agenda, né, porque hoje eu tenho a minha família na minha agenda, é inegociável, tem momentos com as minhas filhas que eu não abro mão, então não tem demanda externa que faça com que eu abra mão desse lugar. Então a maternidade ela me trouxe muitos movimentos internos, primeiramente, de autoconhecimento, de busca de entender os meus padrões, e que me fizeram também chegar em movimentos externos de decisões de vida, de decisões profissionais, e que hoje eu falo assim que, eu não consigo ver a maternidade desconectada da espiritualidade, que eu falo que não existe uma para mim não existe uma experiência que a gente sente mais conexão com o divino, porque eu acredito que não é só humano isso, né. Tudo que promove na nossa vida, tudo que faz a gente pensar, os lugares que a gente visita, né, com a maternidade, então eu vejo que é uma experiência muito divina e que me transformou em todos os aspectos. É. A gente, na pandemia, teve uma pesquisa que trouxe que as mulheres que estavam ocupando o cargo de gestoras estavam performando melhor durante o período da pandemia. E eu sempre falo o seguinte: o gestar humano é 9 meses. A mulher passa por esse processo, né, então a gente sabe que antes do nascer, a gente vai sentir, a gente vai curtir, tem muitos momentos, né, tem a dor do parto,
que é necessária e é preciso para que gere vida. Hum. Depois do parto, né, tem a conexão, e aí cada movimento, cada desenvolvimento no seu tempo, né, o amamentar, o engatinhar, o andar, o falar. E aí eu trago dentro da realidade da nossa vida, dentro da realidade dos negócios, dentro da realidade da liderança. A gente precisa ter essa maturidade do gestar, que leva um período. Depois a gente vai colocar cada desenvolvimento também dentro de um processo, lembrando sempre de olhar para o nosso propósito, que a Marcela bem deixou claro que o dela tá lógico aí, né, ela tá seguindo muito bem, que é a questão do Deus, família e trabalho. Bom, gente, então como vocês pôde ver, né, tem muito assunto aqui para render nesse podcast que está sendo só começando, e nessa mesa não vai faltar uma conexão muito grande e um respeito muito grande para a gente poder trazer para você que gostou, que curtiu desse assunto. Continua então seguindo aqui as nossas redes sociais, né, Marcela Linhares.ss. Maine Aine Camargo. e Priscila Duartes, com 2 S, Sara Sofia. E também fique de olho aqui no YouTube, cada vez nós vamos soltar um podcast aqui sobre esses assuntos: liderança, posicionamento, maternidade e RH. Obrigada, meninas. Obrigada a você, é um Prazer, foi prazer estar muito aqui com aprendizado, vocês. Foi conexão, coisa maravilhoso, boa. né? Foi ótimo, amor.